Oi, gente! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre deixe sua luz brilhar. E quanto mais ela brilhar, que estiver ofuscando, quem quiser permanecer nas sombras, deixa para trás e siga em frente, porque o seu caminho é lá na frente, não é mais lá atrás. Para a gente deixar nossa luz brilhar, a gente precisa, primeiro, antes de mais nada, por favor, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curta, comente, compartilha. Esse conteúdo pode ser muito relevante para muitas pessoas que nesse momento estão aí querendo aprender como deixar a sua luz brilhar, mas estão deixando que as sombras ofusquem quem ela nasceu para ser. Quando a gente nasce é como uma espécie de... Quando a gente compra o celular. Quando a gente compra o celular, ele vem de fábrica zerado, né? Alguns aplicativozinhos ali, que dentro da perspectiva humana, isso poderia significar como se fossem os nossos instintos, porque o bebê nasce com os instintos, né? Que aí vem a questão da construção do id. E aí, instintivamente, a gente chora porque quer comer, porque quer colo, e a gente vai aprendendo a se comunicar. Mas é tudo muito primário no bebê. À medida que a gente vai crescendo e que a gente vai sofrendo a influência da família, da religião, da escola, das relações pessoais e interpessoais, a gente vai se formatando de acordo com cada grupo desse que vai passando por nossa vida. E aí vem a primeira questão. Se você nasce numa família onde a família vive um ciclo tóxico, possivelmente essa família que tem um ciclo tóxico, ela vai impedir você de brilhar até o ponto onde você descubra quem é você de verdade e você não aceite mais nada daquilo que aquela família está te impondo como verdades absolutas. Quando você vai amadurecendo, vem a adolescência, né? E aí dentro da adolescência você também vai conviver com grupos e você vai começando a desenvolver esse senso de pertencimento. Qual grupo que eu quero ser inserido? Qual grupo que eu quero me inserir? E aí vou dizer mais outra coisa, comportamentos que a neurociência hoje já explica, né? Que o ambiente, ele tem a propriedade de mudar o nosso comportamento. Claro que a mudança de comportamento, ela vem muito associada a nossa personalidade, porque personalidade é algo que a gente já nasce, o bebê já nasce com a personalidade dele. Alguns bebês são mais agitados, outros são mais quietinhos, outros são mais extrovertidos, dão sorrisos à toa, outros já são mais sérios, mas isso daí já é o bebê que ele já nasce com essa personalidade. À medida que a gente vai envelhecendo e que a gente vai envelhecendo não, amadurecendo, a gente vai se envolvendo em relacionamentos. E aí, quando a gente não sabe, como a gente veio de ciclos, né? De onde éramos todos construídos de acordo com o que aqueles grupos determinavam pra gente, a gente se esquece de quem somos. Ou pelo menos a gente vai deixando de ser quem somos, para se tornar e para caber nesses grupos que a gente está inserido. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu adorava dançar. Eu adorava dançar. E eu lembro que uma vez eu fui dançar e a vez, né, era de Gretchen, o melô do Piripipi. E quando eu dancei isso, e a família que eu cresci viu, eu apanhei e disse que eu não era permitida dançar, fazer aquele tipo de dança, porque aquilo era dança de mulher, vocês sabem, né, mulher vulgar. E eu fui me retraindo para dançar. Quando eu casei achando e já com essa crença, não, eu não posso me expor, eu tenho que me esconder, porque o comportamento de uma mulher normal, natural, aceita pela sociedade, tem que ser aquela mulher que não dança, ela não pode se expor de jeito nenhum, porque vão julgar ela como aquilo que vocês já sabem. Quando eu casei, o meu marido era extremamente limitador, meu ex-marido. E ele também, para vocês terem ideia, às vezes ele chegava em casa, eu estava ouvindo determinadas músicas, ele perguntava por que eu estava ouvindo aquela música,
Se eu estava pensando em homem. Vejam só. E aí, com essas vivências, a gente vai se apagando, a gente vai deixando de existir, a gente vai deixando de ser verdadeiramente na essência, né? O meu espírito, ele é muito alegre, a minha personalidade é uma personalidade muito extrovertida, mas em dados momentos, tanto assim que quando eu encontro alguns colegas do passado, eles dizem assim, nossa, Eliana, a Eliana de hoje não se compara em nada à Eliana do passado, você era muito séria, Então, eu adotei uma máscara para caber naquele grupo de pessoas onde eu seria aceita sendo daquele jeito. Só que quando a gente faz isso, quando a gente vai construindo essa máscara para caber em determinados grupos, e a gente vai se esquecendo e aquilo vai deixando a gente mal-humorada, irritada, e a gente não sabe nem de onde vem isso. É exatamente porque a gente está se desconectando da pessoa que somos, na essência, para se conectar com a pessoa que esse grupo específico quer que a gente se torne. E eu fiz isso a minha vida inteira, praticamente. Eu estou vivendo, eu tenho hoje 53 anos e eu estou vivendo assim a melhor fase da minha vida no sentido da libertação. Porque eu tô aprendendo e eu vou dizer uma coisa para vocês, esse caminho de libertação, ele é contínuo e ele não vai parar nunca, porque todos os dias eu descubro em mim uma sombra e eu descubro uma luz diferente. É incrível isso. Hoje de manhã eu estava lendo aqui em casa sobre a humildade e vi o quanto lá atrás, por eu adotar uma personalidade, por eu adotar uma máscara, uma persona de alguém que eu não era, que era aquela pessoa mal-humorada, que era aquela pessoa rígida, fechada, e dentro do processo de terapia, foi uma das coisas que minhas terapeutas mais trabalharam comigo, foi essa questão de eu desconstruir essa rigidez que eu tinha. Eu era muito rígida, eu era muito cheia de crenças que me limitavam demais nas relações interpessoais. Prova disso é que para eu me relacionar era super difícil, porque eu olhava o grupo que eu estava ali inserida e aquele grupo eu observava o comportamento. Eu vou me comportar como eles, porque aqui nesse grupo eu vou ser aceita. Não do jeito que eu sou, mas do jeito que eles querem que eu seja. Com isso a gente não se expõe, a gente não impõe nossa opinião, a gente não impõe os limites que a gente precisa impor, a gente não diz os nãos que a gente precisa dizer, e a gente vai dizendo sim para tudo, para essas pessoas, para esses grupos, e a gente vai morrendo por dentro, porque eu me sentia, chegou uma etapa da vida que eu me sentia morta por dentro. Eu não sabia mais quem eu era, eu ficava, gente, em 2014 para 2015, eu fiquei tão perdida que uma vez eu tava no plantão, eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu não conseguia mais me conectar. Hoje eu me olho no espelho, ontem eu tava até conversando com uma amiga, e ela disse que se olha no espelho, ela se acha uau. Gente, eu me olho no espelho e eu me acho uau mesmo, sabe? Não é que eu seja a mulher mais bonita, não é que eu seja a mulher mais interessante, não, porque eu não tô aqui pra competir com ninguém, até porque quem entra nessa loucura de competição vai perder todas as vezes. E quando você entra na competição, você também deixa de ser quem você é, porque a gente nunca vai ser igual ao outro, nem o outro nunca vai ser igual a gente. E essa mesma amiga fez assim, você tem um jeitinho diferente de falar, que alcança os corações das pessoas, e é do seu jeito, porque foram me dizer que eu falava rápido, né? E eu não consigo, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu posso até melhorar pontos em mim, e sempre há o que melhorar, eu tenho muita. Eu estava lendo sobre a humildade hoje de manhã, e para a gente encontrar, por exemplo, essa humildade dentro da gente, a gente precisa se despir do ego, da máscara da arrogância, da máscara do orgulho, né? A gente, quando é muito orgulhosa, não vou ceder, eu não vou, porque isso não tem a ver com humildade, isso tem a ver
com a máscara que você está usando, porque a sociedade impôs, o grupo que você vive, ou os grupos que você vive, impôs que você deve ser desse jeito. Por que não ceder? Se você está vivendo uma realidade onde você vê que você pode quebrar, derrubar o muro para construir uma ponte ali, desde que seja ponte que te leve para o próximo ponto saudável, tá tudo bem. Só não derrube o muro quando você perceber que essa ponte que você vai construir vai te levar de novo ao calabouço. Essa ponte você não constrói não, aí você deixa o paredão no meio porque é preciso separar mesmo. Que é ruim, né? A própria Bíblia fala, né? O joio do trigo tem que separar, não tem jeito. Mas quando a gente descobre a luz que nós temos aqui dentro e a gente transcende essa luz aqui para fora, para a vida das outras pessoas, aí você começa a encontrar o sentido da sua vida. Sentido da vida é isso, é você descobrir em você o que é que te faz feliz, o que é que te torna a pessoa que você é, numa versão melhorada, porque assim, tem gente que diz assim, eu sou o que sou, eu não vou mudar, síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, a gente precisa, assim, entrar num processo de mudança. E as pessoas que estiverem nesse novo momento que você vai atrair, são pessoas que também vão estar imbuídas nessa grande e linda missão de se transformar e transformar a vida das outras pessoas também, porque isso precisa, a luz que você tem aí dentro precisa contagiar, precisa irradiar e iluminar outras vidas. Quando a gente vive na sombra, quando a gente alimenta as sombras, a gente leva para a vida das outras pessoas as sombras que estão dentro de nós. E aí a gente não ajuda muito a humanidade a evoluir. A gente só ajuda a humanidade a evoluir quando nos tornamos pessoas melhores, quando nós descobrimos as nossas vulnerabilidades, as nossas imperfeições, e a gente ousa ter a coragem de romper desse casulo e se tornar uma linda borboleta para colorir a vida das pessoas aqui nesse lugar chamado Planeta Terra. E é com essa reflexão que eu encerro esse vídeo. Por favor, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo, porque tem pessoas nesse momento precisando dessa palavra para ela também romper essas máscaras que ela está usando e que não são delas, porque elas são luzes. E a luz, ela precisa ofuscar quem está no escuro, sim. Doa em quem doer.